Boa tarde, meus amados irmãos. A paz de Cristo com cada um de vocês. Então, hoje estávamos para escrever um texto para vocês, né? Mas acabei que optei por fazer esse vídeo para que pudesse esclarecer um pouco sobre as questões que estão acontecendo aí esses últimos acontecimentos referente ao Covid, né? Então, é do nosso conhecimento, irmãos, os irmãos estão acompanhando as notícias, que desde a última sexta-feira, do dia 19, o governo estadual anunciou algumas regras mais rígidas, né, com relação ao distanciamento social. Então, nós sabemos que várias regiões do nosso estado, elas entraram em bandeira preta. A bandeira preta, ela significa um altíssimo risco de contágio, né, em função do coronavírus, tá? Então, isso acaba nos impactando as nossas vidas, né? Então, o governo está restringindo mais, né, o distanciamento social, ele ficou mais rigoroso. Os irmãos estão devem estar acompanhando as notícias, né, a partir de hoje, do dia 23 do 2, dessa terça-feira, desde do primeiro minuto aí do dia, né, ele restringiu então para que até a circulação de serviços que não fossem essenciais, né, das 20 horas até as 5 horas da manhã, eles fossem restritos, ou seja, só serviços essenciais mesmo vão funcionar, o resto não é para funcionar, né? E isso vai nos impactar, amados, diretamente nos nossos encontros, tá? Nós, como os irmãos sabem, o André essa semana está de férias, então tive que aguardar um pouco para conversarmos e tomarmos algumas decisões de como seriam as coisas essa semana, né, na vida da igreja. E hoje conversando, estava pesquisando um pouco sobre o assunto, e o governo estadual estabeleceu, ele disse assim, com relação aos encontros, né, que missas e serviços religiosos eles podem operar sem atendimento ao público, com 25% dos trabalhadores para a captação de áudio e vídeo das celebrações. Ou seja, não pode haver reuniões, né, mas podem os irmãos se encontrarem para fazer uma live, alguma coisa, preparar algum material para a igreja, para toda a igreja. Isso pode ser feito sem problema nenhum. Isso pode ter uma quantidade de irmãos ali nesse preparo, mas os encontros estariam vedados, né? Então, amados, em função disso, nessa semana, agora, no próximo sábado e no próximo domingo, nós não teremos, tanto no sábado, nós não vamos ter o encontro de jovens e nem tampouco no domingo o encontro geral da congregação, tá? Então, nós vamos cancelar os encontros, mas, amados, nós temos entendido o seguinte, é muito importante, nós temos visto já o efeito, né, de nós sabemos que é importante nós pararmos de circular um pouco para que não haja a propagação desse vírus, mas também nós vemos quão importante é, amados irmãos, nós estarmos perto uns dos outros. A gente viu quanta situação ocorre, o fato dos irmãos não poderem se encontrar. Então, nós gostaríamos, assim, com muito temor diante de Deus, né, dizer aos irmãos, assim, trazer essa direção, que os irmãos tenham uma sabedoria do Senhor, os irmãos assim, busquem diante de Deus como fazer isso, mas nós não vamos cancelar por completo todos os encontros, aí me refiro aos encontros das casas. Isso nós vamos deixar a critério dos irmãos, porque nós entendemos que é importante, amados. Novos convertidos, situações pontuais aí onde nós temos tratado alguns assuntos, é importante nós estarmos juntos. Então, importante é aqueles que têm grupo grande,
assim, não fazerem os grupos com 20, 30 pessoas, né? Isso não seria prudente nesse momento. Mas nós nos encontrarmos 2 famílias, talvez 3 famílias, 2 famílias, algum jovem, né, que precise, isso nós não vemos problema. E nós nos encontrarmos para quê, amados? Para orarmos, para fortalecermos nossos vínculos, alguma situação que nós precisamos resolver, pastorear. Queria lembrar, esse final de semana o Senhor estava nos lembrando de uma palavra sobre oração. E lá em Atos 12 tem há um relato de um texto onde a igreja estava sendo perseguida, Herodes estava mandando prender alguns irmãos, né? E ali foi preso Tiago, foi preso João, foi preso Pedro, né? Tiago, irmão de João, aliás. Foi preso Pedro. E ele viu que estava sendo muito agradável aos judeus, diz as Escrituras, quando ele prendia, né, os irmãos, perseguia os irmãos, e ali acabou Tiago morrendo por causa disso. E então Herodes tinha dado essa ordem para colocar no cárcere alguns irmãos. E naquele momento Pedro foi preso, né, e estava aguardando, e a ideia de Herodes era logo depois da Páscoa apresentar Pedro ali para ser morto, né, para satisfazer todo aquele desejo, né, dos judeus na perseguição da igreja, assim como tinham feito com o mestre, agora eles queriam fazer com os discípulos. Mas a palavra de Deus traz um relato muito precioso, né? Então, em Atos 12, no versículo 5, diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas diz as Escrituras que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E logo em seguida, a gente tem um relato assim sobrenatural de um manifestar de Deus. Diz que Pedro estava preso, sentinelas guardando ele, né? Os carcereiros um do lado, outro do outro, preso em cadeias ali, correntes. E diz que um anjo do Senhor aparece a Pedro, está no versículo 7, diz que uma luz ilumina aquela prisão, um anjo aparece, toca no Pedro, ele desperta e esse anjo diz: levanta-te depressa, Pedro. Então diz que ali as cadeias caíram das mãos e o anjo dá ordens a Pedro para cingir, né, para calçar as sandálias, diz para ele: põe a capa. E aí a gente sabe que aquele anjo vai guiando Pedro para fora daquela prisão de maneira sobrenatural e Pedro fica livre daquela cadeia, né, amados? Mas tudo isso, penso assim que foi coisa do Espírito Santo nos deixar relatado que havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então o Senhor tem nesses dias nos lembrado disso, voltado o nosso coração a orarmos, a clamarmos. É um tempo difícil, amados, e nós precisamos, né, como igreja do Senhor, nas nossas casas, reunir a nossa família e orar ao Senhor. Quando tivermos a oportunidade de encontrarmos um ou outro irmão, alguma família, então intercedermos juntos. Então isso é a vida da igreja, isso não pode parar em hipótese nenhuma, irmãos. A igreja precisa, no meio das trevas, permanecer sendo igreja, sustentando as verdades de Deus e sendo luz. Com muita prudência, com muita cautela, né? Mas nós precisamos permanecer sendo a igreja do Senhor, né? Então queríamos, assim, dizer aos irmãos que tenham atenção a essa palavra, né? Se algum dos irmãos apresentar qualquer tipo de sintoma, né, esses sintomas normais aí de gripe, mas que se confundem com sintomas do coronavírus, então, amados, é prudente que esse irmão ele não se reúna com ninguém. Guarde os irmãos, fique em casa, se resguarde e resguarde a vida dos irmãos. Mas se nós estivermos bem e nós pudermos estar com um ou outro irmão, principalmente os discipuladores, atendendo,
situações, nós estamos com situações graves, melhor, situações sérias, né? Nós temos atendido. Não vamos deixar de atender essas situações, amados. Contem também conosco, com o presbitério, né? Os diáconos estão aí conosco, tá? Contem com nós para qualquer necessidade que houver, entrem em contato e nós prontamente vamos orar a Deus e vamos buscar ao Senhor direção para aquilo que nós precisarmos, tá bom? Então, relembrando, no próximo sábado, próximo domingo, nós não teremos, então, nem no sábado encontro de jovens, nem no domingo encontro da congregação, mas estaremos reunidos em pequenos grupos nas casas, orando, clamando a Deus, porque sabemos que Ele vai nos trazer livramento de toda essa situação. Clamem, orem a Deus pela vida dos irmãos. No sábado nós levantamos esse clamor. Havia um irmão ali, o Leandro, né, que sofreu um infarto, nós clamamos por ele, clamamos por algumas famílias, por alguns irmãos que estavam com alguns sintomas que podem estar relacionados ao coronavírus. Então, orem pelos irmãos, orem pelo trabalho dos irmãos, orem para que a congregação permaneça firme, nós possamos sustentar, né, esse testemunho vivo e fiel do Senhor aqui na terra, tá? Orem pelos novos convertidos, para que ninguém desanime. Orem pelos jovens, aqueles que ainda não são casados, às vezes não têm famílias convertidas, para que se mantenham ali sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos que têm família, se puderem chamar esses jovens para estarem juntos, os jovens também procurem ajuda, tá? Não deixem, amados, a fé de vocês ficarem abaladas por essa situação. Nós temos uma firme esperança e ela está em Jesus, tá? Então, fiquem com o Senhor, fiquem na paz do Senhor. Qualquer situação, por favor, entrem em contato conosco, tá? Um grande beijo a todos os irmãos, fiquem firmes. Graça abundante a cada um de vocês. Até mais, amados.